Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito bom. Hoje nós vamos falar de logaritmos. Pessoal, quando a gente está falando de logaritmo, nós temos que lembrar logo que nós vamos trabalhar com os expoentes, tá? O expoente é a resposta, não tem muita coisa. Lembrar de potência. Tem gente que fala, mas eu não lembro de potência. A potenciação é tudo no logaritmo. É só isso, não tem muita coisa para fazer. Embora que a gente vá ver algumas coisas grandes hoje, mas mostrando bem, temos vários exemplos. Por exemplo, eu digo para vocês, 25. 25 é igual o quê? 5 vezes 5, não é isso? Ou seja, 5 ao quadrado. Então, já tem uma resposta, tá? Então, aí, 5 ao quadrado eu já tenho como resposta. Eu sei quem é meu expoente. Então, é fácil. A gente temos que observar sempre o expoente. Então, ele é a resposta para tudo na nossa aula. Tudo bem? Então, vamos lá à nossa aula. Os logaritmos foram criados por John Naplan em 1550 a 1617. E desenvolvido por Henri Brígides, ou seja, 1531 a 1630. Foram introduzidos no intuito de facilitar os cálculos mais complexos, ou seja, os mais difíceis, tá? Através de suas definições, podemos transformar multiplicações em adições, divisões em subtrações, potenciações em multiplicações e radiciações em divisões. Então, como a gente viu, lembre-se que nessa aula de hoje, a gente tem que lembrar. A pessoa chega lá e diz, você sabe multiplicar? É, mais ou menos. Você sabe somar? Sei. Ah, então tá. Somar está junto com multiplicação. Sério? Sério. Vejamos, um exemplo básico. Trabalhar no logaritmo, tudo bem? Então a gente faz aí. 2 mais 2 mais 2 mais 2. É o 2 4 vezes. Tudo bem? Então, somando o 2 4 vezes é igual a 8. Desculpa, somando os dois, o 2 4 vezes é igual a 8. Mas aí, se eu for para multiplicação, a mesma coisa. Só que nós vamos multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, tá? Então, ele aqui vai ser, na multiplicação, ele vai ao expoente. E aí a gente lembra da potenciação. Então, vamos ver. Soma, multiplicação e potenciação. Então, um está ligado ao outro, certo? O 2 4 vezes, nós estamos somando. Na multiplicação, é 2 elevado a 4. Opa, 2 elevado a 4, potência. Então, a gente tem que ligar uma coisa à outra. Então, potenciação tem tudo a ver com logaritmo, tá? Então, a soma de logaritmos está na multiplicação. Tudo bem? E a subtração? A pessoa diz lá, subtrair. A subtração é a divisão. E divisão é a radiciação. É a mesma coisa. Tá bom? Então, a diferença não é nenhuma. São os mesmos. Trabalhar número com expoente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí, olha, que nós temos o log, tá? Logaritmo de A, B de A, olha aí, olha. Quem é? Igual a x. Aí nós vamos ter que observar. Quem é o A? O A é a base. O B, logaritmando. E o x é o logaritmo. Ou seja, observe aí que a diferença é mínima. Nós temos que saber sempre do expoente. Então, aí torna-se fácil tudo, tá bom? Então, vamos aí. Como calcular um logaritmo?
O logaritmo é um número que representa um dado de expoente. Opa, legal! Podemos calcular um logaritmo aplicando diferentemente a sua definição. Vejamos aí um exemplo, tá? Qual o valor do log de 3 de 81? Opa, peraí. A gente olhando assim fica meio, já não sei. Eu olhando bem assim, eu digo, opa, será que eu sei? Será que eu não sei? Mas é simples. Nós, para acharmos o 81, saber quem é ele, nós temos que decompor aquele número, tá? Decompondo ele, nós vamos achar um número com expoente. Um número elevado a alguém. Isso aí, vamos achar o logaritmo. Lembrando bem, é o expoente, tá? Então, se a gente achar o número, a gente acha tudo. Então, vamos lá. Observe bem. Quando eu falei em decomposição, observe essa divisão aí abaixo. 81. Vamos decompor, depois eu volto para a leitura. 81 dividido para 3 é 27. 27 dividido para 3, 9. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Pronto, acabou a minha decomposição. Acaba quando eu chego no número 1. Então aí eu vou ver os números que eu fiz a divisão. Eu tenho 4 números 3, tá bom? Então aí é uma multiplicação. Ou seja, quantos números 3 eu tenho? 4. Então eu vou botar aí 3 elevado a 4. Opa! Então aí fica fácil. Como é que eu faço, professor? Então vejamos aí. Nesse exemplo, queremos descobrir qual expoente que devemos elevar o 3, tá? Que o resultado seja igual a 81. Usando a definição, nós vamos ter, então eu já fiz. O log de 3 de 81 é igual a x, tá bom? Então aí a gente já sabe que o 3x, tá? 3 é a base, então vai ficar 3x é igual a quanto? Igual a 81. 81, mas a gente decompôs aí. Então no lugar daquele 81 vai ficar 3 elevado a 4. Então olha lá. 3x é igual a 3 elevado a 4. Como as bases são iguais, o que eu quero mesmo é os expoentes. Então, observa na última linha. Como as bases são iguais, chegamos à conclusão que a resposta verdadeira é x igual a 4. Viu só? É simples. Não tem uma grande dificuldade. A gente tem que observar sempre o expoente. Achou o expoente, achou tudo. Tá bom? Então é muito básico, muito simples. Então a gente vai voltar aí a um exemplo. Então observe aí. Resolva o seguinte. O log de 4 na base 4, tá? Log de 8 na base 4, mais o log de 8 na base 4. Então observe aí que a gente pode resolver de uma maneira mais simples e mais ágil. Usando a regra do produto dos logaritmos, nós temos que o log de 8, tá, na base 4, mais o log de 8 na base 4, é igual o log, tá, de 8 vezes 8 na base 4. A gente multiplica, porque nós estamos numa soma. Então a gente vai multiplicar. Então aí nós vamos ter que o log de 8 vezes 8 é 64. Então o log de 64 na base 4, nós vamos ter que ter um expoente. Nós vamos ter que decompor. Então, 64 nós vamos decompor ele, tá bom? Então, 64, decompondo ele, ele vai chegar no 4, ou seja, o 4 3 vezes. 4 vezes 4, né? 16. 16 vezes 4, 64. Então, aí o 4, tá bom? O 4 elevado a 4, desculpa, o 4 elevado a 3 é igual a 64. É o que a gente está observando aí. Portanto, a resposta aí, certa, é 3, porque o 4 é elevado a 3. Tudo bem? Então, quando a gente vê essas coisas, a gente pensa, é difícil, mas não é, pessoal, é fácil.
é só decompor. O que eu fiz ali? Eu decompus o número 64. Pode ser por 2? Pode. Mas só que a base lá era 4. Então a gente tem que ver a base. Tudo bem? A gente olha sempre a base. Ver a base, o expoente é fácil. Então vamos lá a um exercitando. Simplifique, tá, a seguinte expressão. O log de 500 na base 5 menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 5 mais o logaritmo de 216 na base 6. Então aí ele é bem básico, ele é bem simples, tá? A gente pode até ver que a numeração é grande, vocês vão ver que a resposta está grande, mas ela não está grande. É porque eu fiz ela bem detalhada para que vocês entendessem. Tudo bem? Então vejamos. Podemos aplicar a regra do produto dos logaritmos com base 5, tá? Na base 5. E podemos aplicar a regra da potência ao logaritmo com a base 6. Então vejamos aí. O log de 500 na base 5 menos 2 vezes o logaritmo de 2 na base 5 mais o logaritmo de 216 na base 6. Então aí a gente começa a fazer alguma coisa. Então aí, vamos falar do primeiro. O logaritmo de 500 na base 5 menos. Observa aí que já deu uma mudança. O 2 não estava multiplicando ali, a gente leva ele para o expoente. Então observa aí que já deu uma mudada. O que eu estava multiplicando, passa ele para o expoente, tá? Então ficou fácil. Mais o restante, que é o log de 216 na base 6. Então vejamos que o 2 ao quadrado é igual a 4, então eu vou continuar repetindo. Então não tem um outro problema. Eu vou continuar repetindo os mesmos logaritmos, só resolvendo 2 ao quadrado. Já no próximo eu vou ter o meu logaritmo, tá? De 500 dividido para 4. Por quê? De onde é que apareceu essa divisão? A propriedade fala que quando nós temos uma subtração, nós dividimos. Quando temos uma multiplicação, quando temos uma soma, nós multiplicamos, tá? Então aí ficou 500 dividido para 4, tá? Com logaritmo na base 5, mais o logaritmo de 216 na base 6. 500 dividido para 4, tá? Ele vai dar aí 125, que aí está só o 25, mais o logaritmo de 216 na base 6. Ou seja, observe que a continuação lá embaixo, ele vai dar o logaritmo de 5 elevado à terceira, que é 125, tá, pessoal? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Tudo bem? Mais o que está ali em cima, tá? Que é o logaritmo de 216, quer dizer 6 elevado ao cubo. Por quê? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Então, observe que aí nós já começamos a aparecer alguns expoentes. E o que a gente faz agora? Pega os expoentes e joga ele na multiplicação dos logaritmos, tá? Então, o 3 que está no 5, a gente joga ele para o início, tá bom? Então, ele vai ficar 3 vezes o logaritmo de 5 na base 5, que 5 na base 5 é 1, tá? Mais 3 vezes o logaritmo de 6 na base 6, todo ele vai dar 1. Então, nós vamos ficar só com a outra parte. 3 vezes 1 é 3, mais 3 vezes 1 é 3. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Então, a nossa resposta aí é igual a 6. Tá, pessoal? Então, quando a gente vê isso, fica fácil. Então, observe, uma única explicação. Todo logaritmo que é levado na base, tá? Logaritmo de 5 na base 5, todo ele no produto do logaritmo vale 1. Qualquer um dele que vir com número iguais, ele vale 1. Tudo bem? Pessoal,
Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.